Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, tá bom? Vamos cantar nossa musiquinha de boa tarde? Então vamos lá! Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Hoje estou contente em te ver, Então, meus amores, hoje a nossa atividade de sociedade, já vamos pegando o nosso livrinho aí, é o nosso livrinho sem ser de atividades complementares, tá bom? É o nosso livrinho mais grossinho, esse aqui, ó. Vamos abrir na página 121, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os animais vertebrados e invertebrados, tá? Então, gente, os animais, eles são divididos em dois grupos. Esses dois grupos são os vertebrados e os invertebrados, tá bom? E a principal diferença entre esses dois grupos é a coluna vertebral, tá? A coluna vertebral nada mais, nada menos que é um conjunto de ossos que sustenta o corpo dos animais, tá bom? Que serve para sustentar, né, o corpo de alguns animais, tá? Para proteger os seus órgãos e permitir o crescimento, tá bom? Então, nós vamos identificar agora os grupos, né, os 5 grupos que possuem essa característica, tá? Que possuem a coluna vertebral, tá bom? Esses 5 grupos são os 5 grupos que esses animais possuem coluna vertebral. Aí depois a gente vai ver os animais que não possuem a coluna vertebral, tá ok? Então vamos lá. O primeiro grupinho, gente, é o anfíbios. Os anfíbios, gente, são os animais que geralmente nascem na água e crescem na terra, tá? Que um dos exemplos é o sapinho, tá bom? Eles nascem na água e eles crescem fora da água, na terra. É um exemplo, o sapinho, tá bom? E peixes. O segundo grupinho são os peixes. Gente, eles vivem na água e possuem adaptações para respirarem na água, tá bom? Então, eles nascem e moram lá, né? Vivem lá, né? E eles conseguem respirar na água, lá mesmo, lá na água. Não é igual a gente, que a gente não consegue. Se a gente ficar lá na água, se a gente ficar lá por muito tempo, a gente se afoga e morre, tá? Então, essa é a diferença. E temos os mamíferos. Os mamíferos, gente, eles podem ser aquáticos ou terrestres. Tem alguns que vivem na água e outros que vivem na terra, tá? Eles, ao nascerem, eles se alimentam do leite da mamãe, tá bom? Então, o exemplo é cachorrinho. Os cachorrinhos, eles são terrestres. Eles vivem na terra e eles se alimentam do leite da mamãe quando eles nascem, assim que eles nascem, tá bom? Outro exemplo é o coelhinho, também é mamífero. Ele, assim que nasce, ele se alimenta da mamãe dele, da mamãe coelho. E outro exemplo também é o ursinho. O ursinho também se alimenta, gente, da mamãe dele assim que ele nasce, tá ok? Então, ele também é um mamífero, é um exemplo. Outro exemplo, agora, outro grupo, nosso quarto grupo, é as aves. As aves, eles nascem de ovos, tá bom? E possuem um corpo coberto por penas, tá bom? Então, todos os animais que possuem essas características, eles são aves, tá? Um exemplo é patinho. O pato Donald é um exemplo de ave, tá bom? Ele nasce de um ovinho, tá bom? E eles possuem peninhas, pelos, tá bom? Eles possuem bico, tá vendo, ó? Bico. Galinha também é um exemplo. Foca também é um exemplo. Mas o que? Foca não, gente. Pinguim, tá? É um exemplo, que eles nascem do ovo, tá bom? E eles têm um corpinho coberto por penas, tem bico, tem patas, tá bom? Ó, patas também, ó. O patinho também tem. É um exemplo de aves, tá bom? E o nosso último grupo é os répteis, que a tia não tem um exemplo aqui, que os exemplos são... Um dos exemplos é cobra, tartaruga,
tá bom? Então, esses animais, eles geralmente são terrestres e possuem a pele coberta por escamas, tá bom? Vocês podem ver aqui na tartaruga, a casca dela é bem grossa, né? E a maioria nasce de ovos também, tá bom? Igual no caso das aves, tá bom? Só que aí a diferença é que os répteis, eles têm geralmente o pelo de escamas, diferente, né, das aves, que é coberto por penas, pelos, né? Tem bicos, tem patas, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o grupo de invertebrados. Os invertebrados são que não possuem coluna vertebral, tá bom? Então, todos esses grupos que nós vimos, esses animais possuem coluna vertebral. Então, são os dos animais vertebrados. E agora, quem não possui... Então, alguns animais, né, que são invertebrados, que não possuem coluna vertebrais, são água-viva, tá bom? Caranguejo não tem coluna vertebral. Borboleta, tá vendo? Ó, borboletinha não tem coluna vertebral, então são animais, faz parte do grupo de animais invertebrados, tá bom? Abelha, aranha, são exemplos de animais invertebrados, tá bom? Todos os outros que nós vimos, né, dos ursinhos, do sapo, do coelho, né, do peixinho, tudo isso são animais vertebrados, eles possuem coluna vertebral, ok? Só relembrando e frisando. Agora nós vamos para as atividades, tá bom? Que tá na página 122. Número 1. Qual dos animais abaixo é mamífero? Risque. Aí tem aqui, ó, vaca, sapo e peixe. Qual desses são mamíferos? Lembrando que os mamíferos são aqueles que nascem e se alimentam da mamãe, assim que nascem, tá bom? Então, ó, vocês vão ver e vão me dizer, tá? E o número 2, circule o animal do grupo dos invertebrados. Então, invertebrados, quais dos animais aqui que não tem coluna vertebral, tá? Cobra, borboleta ou cachorro? Você vai circular um animalzinho que não tem coluna vertebral, que faz parte do grupo dos invertebrados, tá bom? Então é isso, meus amores, essa é a atividade. Espero que vocês tenham entendido, tirado todas as dúvidas, tá bom? Até a próxima! Beijinhos e tchau, tchau!